Minha gente, momento da palavra. Esse texto que eu vou estar lendo agora, o primeiro, ele é introdutório. Ele não é o texto principal da noite. É só para introduzir. Eu vou pedir a paciência de vocês, porque a partir do domingo que vem nós vamos começar uma outra etapa nos compartilhamentos da palavra. Vai ter uma coisa diferente aqui, tá? Mas antes de partir para essa palavra, eu quero ter certeza de que o entendimento está uniformizado quanto ao que a gente vai estar compartilhando aqui nessa noite, tá bom? Abram, por favor, Tiago 1, 22. Já está na tela ali. Tiago 1, 22. Vocês sabem que quando às vezes eu estou orando, principalmente antes do momento da palavra, eu oro assim, né? Eu acho que os irmãos já até decoraram, né? Senhor Deus, da mesma forma como pelo teu falar todas as coisas vieram a existir, que o Senhor falando pela palavra, pela Bíblia nessa noite, nós também vejamos os milagres, aquilo que estava morto passa a reviver, aquilo que não existe passa a existir. Vocês já perceberam, né? Eu sempre faço essa oração, principalmente antes do momento da palavra, tá? Porque nós falamos muito a respeito da palavra de Deus e talvez não tenhamos uma compreensão do tipo de responsabilidade que nós somos chamados a viver quando nós estamos diante e em torno da palavra. Eu tenho sempre dito assim, a comunidade é uma comunidade de cristãos, a comunidade cristã de Campos é uma comunidade de fiéis, de discípulos de Jesus, que se reúne em torno da palavra. Tanto é que das 3 marcas da comunidade, a primeira qual é? Reflexão, certo? É isso mesmo? Repita comigo. Reflexão. Porque depois vem comunhão e depois vem... Só que para chegar, para passar por comunhão e chegar ao serviço, o entendimento da palavra precisa estar claro, precisa haver reflexão. É a palavra que serve de base, de fundamento para todas as coisas. Por isso que Jesus disse assim, ó, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como o sábio que construiu a sua casa No contrário, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o tolo que constrói sua casa sobre... Tem muita gente padecendo, doente, falida espiritualmente, porque tem fundamentado a sua vida em qualquer outra coisa, e não na palavra. É gente que está vivendo basicamente isso aqui, ó, Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Por quê? Se nós permanecemos apenas ouvintes, o que é que nós estaremos vivendo? Um engano. Enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Gente, vocês já ouviram falar de perda de memória recente? Uma doença complicada, né? A pessoa, de repente, por um trauma, alguma deficiência neurológica, ela não consegue lembrar de coisas recentes. Qual personagem de uma animação aí, que eu sei que vocês gostam muito, que sofre de perda de memória recente? Hã? Continue a nadar, continue a nadar. Adoro, não é isso mesmo? Não é isso mesmo? Né? Ela acabou de conhecer ele. Como é que era o pai do Nemo? É o peixe palhaço. Como é que era o nome dele? Agora eu não lembro. Ele tinha acabado de conhecer o pai do Nemo e esqueceu do pai do Nemo. Marlin, né? O Marlin, né? Tinha acabado de conhecer e já tinha esquecido. Perda de memória recente. Espiritualmente falando, aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, ele sofre disso. É alguém que, quando termina o culto, a vida dele não foi impactada, a vida dele não sofreu qualquer tipo de mudança. Quer ver uma coisa? Alguns aqui vão lembrar, porque talvez tenham guardado bem no coração, e essa palavra não é em tom de julgamento, evidentemente, né? É uma reflexão. Ou talvez tenham assistido o vídeo, né, que é o recorte que a gente fez,
e aí conseguiu lembrar um pouco mais. Quem gostou aqui da palavra do pastor Maurício, aqui há 1,5 semana atrás? Quem gostou? Foi abençoador, né? Alguém lembra aqui a passagem que foi lida? Certo? Aí, ele buscou referência num outro texto bíblico para ampliar o entendimento. Vocês lembram disso? Qual foi o outro texto bíblico que ele buscou referência? Pelo menos foi um outro evangelho. Vamos ver se vocês lembram. Que ele buscou referência. Ele leu no Evangelho de João. Mas ele buscou referência numa outra passagem bíblica. Vocês lembram? Eu vou chutar para vocês. É o primeiro evangelho que aparece na Bíblia. Hã? Qual é o primeiro evangelho? Não, o primeiro evangelho, não é o primeiro livro. Hã? Mateus. Aí pode dizer assim, mas pastor, isso aí é irrelevante. Não é. Por incrível que pareça, não é. Não é uma tecnicidade. Porque ele baseou a reflexão num texto bíblico, mas para a gente entender ele de uma forma profunda, na proposta que ele trouxe uma outra referência, muito importante. Se eu não me engano, é o Evangelho de Mateus, capítulo 11, ou 13. Tá? A gente precisa adquirir um tipo de compromisso ao ouvir a palavra, não é só para memorizar a palavra, mas estar imerso na palavra. E viver um compromisso de quê? Eu vou levar papel para a igreja, porque eu tenho o hábito de esquecer. E todo dia eu vou ler, porque eu não quero deixar de praticar a palavra. Por isso que a gente tem esse devocionalzinho, que ele vai seguindo um mesmo tema. Tá? Inclusive, quem recebeu aí o informativo tem a sequência de textos bíblicos para estar lendo. Tá bom? Agora, muito mais do que memorizar, é necessário uma disposição do coração para viver a palavra. Tá? Olha só, continuando lendo o texto aqui, ó. A gente parou em qual? 24, né? Continuando 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha aqui. O que eu falei agora há pouco? Tem gente falida espiritualmente. Tem gente vivendo uma vida muito complicada, apesar de ter colocado uma certa determinação no coração de seguir os passos de Jesus, de ser discípulo de Jesus. Só que o discípulo de Jesus, ele vai ser como um homem sábio, que fundamenta a sua casa na... Quantos estão dispostos a fundamentar suas casas na rocha aqui? Digam amém. Agora vamos para o texto principal. Efésios 2. Efésios 2, versículo 8. Os que acharam, digam amém. Pouca gente. 2:8. Depois a gente vai retornar ao livro de Tiago, tá? Faz parte, é um texto, está ligado ao outro, tá? Por que eu fiz questão de trazer várias referências bíblicas? Normalmente eu trago uma reflexão, a gente pega um texto e estuda só o que aquele texto ele está querendo dizer. Às vezes pega uma referência, uma passagem ou outra e tal. Hoje a gente vai fazer um panorama para que os irmãos entendam. Primeiro, a mensagem não é encomendada, tá? O pastor Jackson não faz isso. Se eu tiver alguma coisa, por exemplo, para chegar e comunicar aos irmãos, algo que precisa ser tratado com os irmãos, eu vou fazer como eu sempre faço. Eu procuro diretamente os irmãos e compartilho, entendeu? Ó, isso aqui precisa ser visto, isso aqui precisa ser feito de uma forma diferente, tá? Não é, tá? Mas para que vocês tenham certeza de que Deus trouxe todos nós a esse momento de reflexão, porque Ele quer comunicar algo importante a todos nós nessa noite, que é crucial para qualquer coisa que a gente venha fazer como uma comunidade de fé. Tá? Então eu vou estar fazendo esse panorama. A gente vai estar fazendo aqui um tour pela Bíblia, tá bom? Primeira passagem, então,
que é o texto principal, Efésios 2, versículo 8. O texto diz assim: pois vocês são salvos por meio da... Isto não vem de vocês, é dom de... não por obras, para que ninguém se... porque somos criação de... realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as... Tem uma passagem bíblica que diz assim, aliás, essa mesma passagem numa outra tradução, né? Deus preparou suas boas obras antes da fundação do mundo. Tá? Agora dá um pulo aí, Tiago 2, versículo 14. Tiago 2,14. Nós vamos ler do 14 até o 17. Está lá, ó, na tela. Vamos lá, para a gente adiantar, não demorar muito. São 8 e 9 aqui. Estou acompanhando a hora aqui, tá, gente? Não precisa ficar preocupado, a gente não vai terminar tarde, não. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está... A tradução de Almeida, né, diz assim, a fé sem obras é morta. Não é isso mesmo? Mas, por que eu trouxe esses dois textos para ser o ponto de partida aqui da nossa reflexão? Tá bom? Essa semana eu estava assim, acompanhando um bate-papo. Tá? Eu gosto muito de acompanhar podcast, mesacast, essas coisas assim que o Arnaldo gosta também, de vez em quando. Eu acho que de vez em sempre, né? O Arnaldo está sempre assistindo algo desse tipo, falando a respeito da importância da fé. Para que serve a fé? Né? Aí eu sempre pergunto aqui para os irmãos, né, a fé é para quê? A fé é um sentimento? Né? O que é a fé? A fé é um ativo, como eu aproprio para ter o que eu quero? Né? É como se alguém chega e diz assim, ó, vem cá, Carlinhos, devagar, isso, vem cá, vem participar, vem com o biscoito na mão mesmo, eu também estou com fome, entendeu? Aí eu vou assim, ó, Carlinhos, você quer ser um jogador de futebol famoso? Diz que sim, só para facilitar. Aí fala assim, então pega isso aqui, cara, que isso aqui vai garantir que você seja um jogador de futebol famoso. Certo? Aí Carlinhos fica feliz, certo? Por quê? Alguém deu uma coisa para ele garantindo que isso aqui vai dar o que ele quer. Não é verdade? Tá bom? Pode lá sentar, Carlinhos. Obrigado, tá? Salve de palmas a Deus para a vida do Carlinhos, amém? Rapaz bonito, elegante, né? Inteligente, está ali aprendendo ali, passo a passo a transmissão, daqui a pouco está assumindo o posto aí junto com o João Pedro. Maravilha. Só que fé não é um ativo do qual me aproprio para ter o que eu quero. Fé é uma condição. Sem fé é impossível. Para agradar a Deus é necessário uma condição. Que condição é essa? Fé. Fé. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. A fé é uma condição dada pela graça, não é de você. É Deus que, pela graça, viabiliza. Para quê? Para você usar Deus de gênio da lâmpada. É isso mesmo? Dá uma soprada, dá uma esfregada, né? É isso mesmo? Aí sai o gênio da lâmpada, não é isso mesmo, Estevinho? O que você quer? Tem 3 pedidos. Qual seria o seu primeiro pedido, Estevinho? O Xbox novo. Né? Infelizmente, muitas pessoas entendem assim, que Deus é um gênio da lâmpada. Curiosamente, pessoas que entendem assim vão se basear em textos que estão corretos, afinal de contas é bíblico. A gente não tem nem como questionar. Que Jesus disse assim, ó, pedi,
dá-se-vos-á. Batei, abre-se-vos-á. Certo? Buscais, se vocês buscarem, vocês vão. Agora, isso só é possível para quem entende o real propósito da fé. Porque fé é uma condição. Que condição é essa? Você antes estava distante de Deus. É pela fé que você é trazido a um relacionamento com Deus. Vocês estão entendendo isso? Eu vou falar algo para vocês aqui, pode parecer contraditório, tá? Porque a salvação é pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas em muitas passagens bíblicas, a palavra fé pode ser traduzida por fidelidade. Ser fiel. Aí deixa eu dizer uma coisa com vocês. Existe fidelidade sem demonstração de fidelidade? Alguém diz assim, eu sou fiel. Vamos lá, né? Vou conjecturar aqui, tá, gente? É o famoso bate na madeira, né? Pé de pato, mangalô 3 vezes, tá? Eu digo assim, eu sou fiel à minha esposa. Estou falando, eu sou fiel à minha esposa. Mas toda vez que passa um rabo de saia, eu fico ali fortemente tentado, até fazendo coisa que eu não deveria. Isso é fidelidade? Isso é ser fiel? Porque eu falo uma coisa com a boca, mas com as atitudes eu faço outra. Então, quando nós dizemos assim, ter fé em Deus, implica obediência, fidelidade. Porque a fé sem obras, ela é morta. Vocês estão entendendo isso? A fé sem obras, ela é morta. Só para a gente entender um pouco mais que fé implica obediência, qual que é o texto clássico quando a gente vai pensar sobre fé, que a gente abre aí na Bíblia aí, e a gente acha? Hebreus 11. Você pode abrir para mim, por favor, abençoado? Hebreus 11. O que está escrito em Hebreus 11? Ora, a fé é firme fundamento de quê? E a certeza de coisas que não vemos. Não é isso mesmo? Já está lá? Está lá. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vai passar o 2, por favor. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Por quê? Por eles ter fé, alcançaram o bom testemunho. Que bom testemunho é esse? De uma vida de fidelidade, de obediência a Deus. Porque fé sem obras é morta. Agora, essas boas obras que testemunham uma vida de fé, que serve de prova de uma vida de fé, essas boas obras, não é mera iniciativa nossa. São obras que Deus preparou de antemão. É como se você estivesse predisposto a fazer algo, mas você, entendendo a sua impotência, a sua incapacidade, precisasse de alguém que viabilizasse o caminho. Quem é que viabiliza o caminho da obediência? É Deus. É Deus que viabiliza o caminho da obediência, tá? Porque em Cristo Jesus, agora nós somos justificados. Correto? Se em Cristo somos justificados, agora nós nos apropriamos da obra que é de Cristo, porque o terreno já foi preparado para que possamos praticar as boas obras. Hebreus 11 é a definição de fé. Ela nos traz, ela identifica exemplos, tá? Que trazem definição na prática do que significa de fato ter fé. E o que é ter fé? Olha para mim. Ter fé é engajar-se com Deus. Você sabe o que é engajar? O neto está com 21 anos, né? Tem uns 4 anos mais ou menos, se apresentou aqui no batalhão. É isso mesmo? Foi ali para o processo de alistamento. Certo? Sobrou. De primeira, neto? Glória a Deus, amém, irmãos? Aconteceu diferente com o Arnaldo. Inclusive, nós dois nos alistamos juntos. Tá? O Arnaldo ficou e serviu.
Eu sobrei na última. Conversei com o tenente foi e me liberou. Eu tinha lá um atestado de arrimo de família. Minha família dependia da minha renda. E eu conversando com o tenente falei o seguinte, olha, se eu abrir mão desse emprego, tá? Depois que eu terminar de servir, eu vou ficar desempregado. Minha família então vai deixar de ter a minha renda. Aí o tenente falou assim, ó, a única alternativa é você engajar. É isso mesmo, Arnaldo? O termo é esse? Oi? Não entendi. É servir, né? Engajar e servir, é isso mesmo? É sinônimo? É, né? Porque na época, quando eu fui me apresentar, o cara falou, não, mas você pode então engajar. De serviço. Ah, então, é isso aí que eu queria falar, né? Que é quando depois de terminar o período obrigatório de serviço, você segue a carreira. Tem muita gente que chega na igreja, agora vocês vão entender onde é que eu estou querendo chegar. E chega na igreja e fala assim, estou no período de serviço obrigatório. Não vejo a hora disso aqui terminar. Porque eu não quero engajar, não. Dá trabalho, é difícil, é complicado. Quanto tempo falta aí para terminar o serviço, pastor Jacos? 15 dias? Não vejo a hora. Porque, na verdade, fé é se mover em direção a Deus para viver a missão de Deus. Porque Deus está em missão. Olha só, o texto de Efésios 2 que nós lemos, ele começa assim, ó. Vocês são salvos. Quem foi que te salvou? Foi você que salvou você mesmo? Alguém veio em teu encontro e te salvou. Te salvou de quê? Hã? Vamos lá, te salvou de quê? Hã? A morte é uma consequência. Do quê? Porque o salário do pecado é... Então a morte é só uma consequência do quê? Então nós somos salvos do... E o que é pecado na prática, gente? Vamos pensar aqui. Né? Fazer o que é errado. Agora, como é que a gente sabe que aquilo que a gente faz é errado? Tem ocultos e tem aqueles que são abertos. Tem gente que, hoje em dia principalmente, né? A galera está bem à vontade para fazer o que dá na telha, sem se preocupar muito se aquilo ali é certo ou é errado. Tá bom? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando estava lá, ó, presta atenção. A gente vai entender isso aqui de uma maneira clara hoje. Tá? Quando estava lá, Adão e Eva no jardim do Éden, e eles decidiram comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, por que aquilo, o fato de comer do fruto, foi um pecado? Desobediência. E o que é a desobediência? Desobediência é uma ruptura. Imagina aí, ó, imagina você segurando um fio, uma linha, tá? E aí você estica, e aquilo ali vai fazer o quê? Estourou, rompeu, tá? Havia um vínculo entre Deus e o homem, tá? O ato de desobediência foi o quê? O homem esticar aquilo ali a um limite extremo, a ponto que aquilo rompeu. O homem, por seu próprio esforço, certo? Rompendo o seu vínculo com o Criador. É uma coisa que está no coração. A desobediência trouxe à tona aquilo que estava no coração. Porque quando Eva olha para o fruto, tá? Aliciada pela serpente, ela olha para o fruto e ela vê que o fruto é bom, o fruto era agradável, a proposta era boa, ela ainda não tinha comido do fruto, certo? Mas ela olhou para o fruto e disse, o fruto é bom, a proposta é boa. Ou seja, no coração já tinha ocorrido a ruptura.
Pecado, o que é pecado? O apóstolo Eliseu, durante muitos anos, ensinou para a gente que é tudo aquilo que traz consequência. Na verdade, eu até coloquei um adicional disso aí, que traz consequência ruim, porque o que traz consequência boa, será que pode ser considerado pecado? Né? Porque tudo traz consequência, tudo. Certo? Meu filho é uma consequência, mas não é uma consequência ruim. Então não é pecado, certo? É isso mesmo? Né, Jaque? Uma consequência maravilhosa, certo? Então pecado é tudo aquilo que traz consequência ruim, tá? Só que o pecado é a externalização, é a parte visível do que está lá dentro. O que está lá dentro? Iniquidade. Então o pecado é a parte visível da iniquidade. O que é iniquidade? É o oposto de equidade. Equidade pode ser traduzido como equilíbrio, tá? Pode ser traduzido também, de certa forma, é também o equivalente de igualdade e equidade. Iniquidade, então, é o oposto de equidade. O que são boas obras? São obras de equidade. O que é pecado? São as obras de iniquidade. Vamos repetir isso aqui, gente. Isso aqui é aula que muita gente em seminário não tem. Preste bastante atenção. Tá? O que são boas obras? Obras de equidade. O que é o pecado? Obras de iniquidade. Onde tem desequilíbrio? Iniquidade. Agora, onde tem equilíbrio? Boas obras, equidade. Vocês entendem isso? Então, nós somos salvos do pecado. Certo? Que é o quê? A parte visível da iniquidade. Então, Deus pegou nós que éramos iníquos e nos tornou justificados para que vivêssemos em equidade, boas obras. Por isso que dizer que tem fé, mas não viver equidade, é uma contradição. É uma contradição. Porque nós fomos salvos para boas obras. Essas boas obras não são mérito nosso. É mérito de quem? Por meio de quem? De Jesus. Correto isso? Está bem entendido? Partindo aqui para o encerramento. Quando nós temos a compreensão de que a fé, tá? Fé é uma condição para vivermos de forma agradável a Deus, diante de Deus, e que fé implica boas obras, a gente pode chegar à seguinte conclusão: nossa fé é uma declaração de que o mundo não está abandonado à maldade, mas ele está sendo renovado pelo poder de Deus. Sabe qual é o instrumento na mão de Deus para que o mundo viva a renovação? Você. Você. Só que para isso acontecer, você precisa se engajar na missão de Deus. A gente está pensando muito em serviço, né? É a terceira marca da comunidade. Esse servir, ele é muito mais simples do que a gente imagina. Tá? Quando, por exemplo, a Mariana vem aqui e nos conduz no momento de oração, umas quartas-feiras, e fez isso mais uma vez aqui, ela está servindo a Deus. Ela está se prestando um serviço. Agora, Deus precisa do nosso serviço? Deus tem carência de alguma coisa? Agora, Mariana vem e auxiliar a igreja no momento de oração, ela está servindo a igreja, consequentemente, servindo a... Está bem entendido isso? Abra agora, então, em Romanos 12, que é o texto do dia, para quem leu a Bíblia, tá? Hoje, Romanos 12, foi um dos textos do dia, tá bom? Romanos 12, a partir... Eu vou estar encerrando aqui. Romanos 12,
a partir do 9. Romanos 12, a partir do versículo 9. Romanos 8, a partir do verso 9. Diz assim, ó. Aliás, Romanos 12, né? Falei 8 ou 12? Agora 12, né? O texto diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com o amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na... Testificou aí, Mariana? Amém? Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que... Esse versículo é difícil realmente para a gente ler, por uma série de motivos. Mas eu queria que a gente lesse, todo mundo junto. Versículo 14. Abençoem aqueles que os abençoem e não... Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que tenham uma mesma atitude uns para com os outros, reciprocidade, para o bem, não para o mal. Amém? Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em... Com quem? Paz só com os irmãos da igreja, é isso? Que a gente tem aqui um contrato social. Você sabe o que é contrato social? A gente vive isso direto, gente. Entendeu? Vamos dizer, você está furioso assim, né? E a tua vontade é de jogar uma xícara em cima de alguém, né? Nós conhecemos alguém que passou por isso, né, Jaque? Né? Que jogou a xícara em cima de alguém, mas, enfim, não vem a calhar. Não foi Jaque que jogou a xícara em cima de mim, não, tá, gente? Deixa bem claro, tá? Não foi, não, né? Então, deixa quieto. Mas vamos lá. Tenho paz com todos, não é só com os irmãos na igreja, por um papel social, uma máscara social. Não, aqui na igreja eu tenho que aparentar ser alguém bonzinho. Entendeu? É para ter paz com quem? Com todos. É de quem é a iniciativa de paz? Quem é que tem que tomar a iniciativa? Somos nós, certo? Façam todo o possível para viver paz com todos, então. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal. Boas obras. Boas obras. Quem preparou essas boas obras? Quem preparou essas boas obras, gente? Mas quem é para praticar essas boas obras? Se nós não nos engajarmos com Deus, na missão de Deus, quem é que vai praticar essas boas obras? Certo? Não é isso mesmo? Como é que Deus está renovando o mundo? Doído, partido. Quem é que está? Quem é instrumento na mão de Deus? Quais são os instrumentos de Deus, na renovação que Deus está fazendo? É através da sua igreja, através de nós. Porque às vezes a gente faz confusão. Eu fui salvo. Foi salvo de quê? Da culpa? Tá, tudo bem. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Você vai errar de novo. Tá? Você vai errar de novo. Porque todos nós somos imperfeitos. Correto? Então, se você achar que a salvação é só um alívio de consciência, um alívio de consciência, para você não se sentir mais culpado, você está perdendo o seu tempo. Tá? Agora, se você achar assim, eu fui salvo do inferno,
Se você procurou Deus por medo do inferno, sinto muito dizer, mas você também está perdendo seu tempo. Porque nós não devemos buscar a Deus pelo medo do inferno, mas buscar a Deus porque Ele é amável. Deus é amável, Ele é amor, como está em primeira carta de João. Repete comigo, gente. Deus é amor. Repete de novo. Deus é. Quando isso vem à tua mente, o que brota do teu coração? O que brota do teu coração? Quer ver uma coisa? Ó? Olha para mim. Ó. Quantos aqui já viveram alguma vez na vida, na pele, o famoso não veio pelo amor, mas veio pela dor? Quantos? Quantos? Isso de todo não é tão problemático, não. C.S. Lewis até disse o seguinte, num livro dele chamado O Problema do Sofrimento. O sofrimento é um megafone de Deus. Deus está falando, e está você, ó, brincando, ó, com Deus. Né? Igual criança. Deus falando, não vai, não faz, olha, volta, vem. E está você, ó, tá lá, brincando com Deus. Né? Aí Deus pega o megafone dele, que é o sofrimento, e dá uma berrada no teu ouvido. Para os teus olhos se abrirem. Para você parar de brincar com a sua vida. Tá? Isso realmente acontece. Mas uma vez trazidos à mesa do Deus Pai, não é mais o medo, não é mais a dor que nos sustém, mas é o amor. É o amor, porque Deus é amor. Se a gente não entender isso, nós perdemos nosso tempo. Se a gente não entendemos isso, não adianta dizer que o que você sente é fé, porque não é. É superstição, tá? É crendice. E tem uma grande diferença entre fé e crendice. Tá? Crendice é baseado em achismo. Fé é a certeza. Vocês estão entendendo? Crendice, eu acho que se eu não passar debaixo da escada, se eu não cruzar com um gato preto, se eu botar uma ferradura atrás da porta, eu acho que eu vou ver aqui qual é o meu signo, o horóscopo de hoje, que eu acho, isso é crendice, é superstição. Agora a fé é a certeza. E por que é a certeza? O maior amor do mundo é tudo que você precisa ter e acreditar e viver e sentir. Pronto. Não tem discussão. E aquele que foi tocado pelo maior amor do mundo, retribui esse amor. Ponto. Também não tem discussão. Como nós retribuímos o amor de Deus? Praticando boas obras. As boas obras não vão te salvar. Não te tornarão melhor. Não é motivo de vanglória. Olha só como eu sou bom. Eu sou bom. Não vai. Mas boas obras vão testificar de quem você é filho. Jesus diz assim, ó, as suas obras são más. Jesus disse para os religiosos naquela época. Vocês são filhos do diabo. E a prova disso é porque suas obras são más. Mas aqueles que praticam boas obras estão evidenciando que são filhos de quem? De Deus. Posso dar um passo a passo para a gente começar assim, a viver isso de uma forma assim, abundante? Para, por exemplo, assim, a gente transpor algumas barreiras do tipo, eu vou à igreja quando eu preciso. Tá? Não, hoje eu estou bem, estou tranquilo, o coração está de boa, né? Já medi aqui minha pressão espiritual, pressão arterial espiritual, está tudo tranquilo, estou aqui confortável em minha casa, hoje eu não vou à igreja. Tá? Ou então do tipo, né? Tem quem faça lá, eu não vou fazer porque tem quem faça. Tá? Vamos praticar boas obras. Para a gente se engajar na obra de Deus, tá? Para a gente se engajar na missão de Deus. Olha o passo a passo, ó.
olhe o passo a passo. Primeiro passo, olhe para Jesus. Se você olhar para o homem, você vai se lascar. Se você olhar para mim, embora por diversas vezes eu tenho dito e digo isso com confiança, me imitem. Eu não estou falando isso com arrogância, não. É porque eu sei o peso, o fardo e a responsabilidade de ser pastor. Me imitem, é para fazer como eu faço. Tá? Mas quando estiver difícil me olhar, principalmente pelo fato de ser baixa estatura, né? Dependendo de onde você estiver, você não vai enxergar o pastor Jackson direito. Olha para Jesus. Nosso objetivo, Arnaldo e eu conversamos, não sei se foi semana passada, a respeito do significado da expressão estatura de varão perfeito. É ser Cristo. É ser como Cristo. É ser o Cristo na vida de alguém. Tá? Então, olhe para Jesus. Segundo passo. Primeiro passo, vocês estão anotando aí? Ó. Primeiro passo foi o quê? Olhe para quem? Olhe para Jesus. Segundo passo. Rompa com todo tipo de pecado. Rompa de uma vez. Pode ser pecado pequeno. Aquela palavrinha que escapa da tua boca. Ops! Rompa com isso. Determine no teu coração. Tá? Prática de santidade. Rompa com o pecado. Lute. Viva a luta. Luta contra a sua carne. Tá? Você é assediado. Você é assediada. Tá? Fuja do assédio. Tá? A ira bate no teu coração, você não sabe controlar? Peça a Deus domínio próprio. Fuja de todo tipo de pecado. Terceiro passinho. Leia a Bíblia. Quando? Quantas vezes ao dia? Tem limite isso, gente? Hã? Tem limite? Ó, para quem pode, ó, para quem pode. Está lavando a louça, está arrumando a casa. Tem Bíblia em áudio, gente. Tem Bíblia em áudio. Em dia que eu estou na correria, Elaine, e essa semana no Correio, tiraram o meu couro. Um abraço para a galera do Correio, amém? Mas me cascaram essa semana. Tiraram o meu couro, tá? Preste bastante atenção. Dia que está complicado, aqui, ó, celular, foninho de ouvido. Não tive tempo para ler, mas tive tempo para ouvir. Leia a Bíblia. Quarto passo. Passe tempo em oração e louvor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na quarta-feira a gente estava aqui, né? A gente lembrou disso, né? A primeira imagem que vem à nossa mente quando a gente pensa em oração, qual é? Qual é, Juju? Primeira imagem assim, que vem à tua mente quando você pensa em oração. Aí eu falei a imagem que vem na minha, tá? É isso aqui, ó. Agora, isso aqui poderia ser isso aqui, ó. Em vez de ser mãos vazias procurando receber, me dá. Pode ser uma mão cheia procurando oferecer. Vamos pensar um pouco em oração assim? Mãos procurando oferecer? Vamos pensar em oração um pouco mais desse jeito? Amém? Tá? Passem tempo em oração e louvor. Sexto e último, para estar terminando aqui. O quinto, isso. Tenha comunhão com a comunidade de fé. Tenha comunhão. Gente, olha só. Eu sei que todo mundo aqui tem uma vida muito corrida. As mães, então, né? Conheço os filhos de vocês. Eu sei da dificuldade, né? E todo mundo aqui, pelo menos a grande maioria, é de primeira viagem. Eu sou pai de primeira viagem. E provavelmente única, porque não vem mais, né? Não vem mais. Eu e a Jaque já decidimos. Eu e a Jaque já decidimos, né? Então, olha só, isso aqui é forte, presta atenção, isso aqui é forte, olha para mim, tá? O pai que eu fui para o João Pedro ontem precisou ser diferente do pai que foi hoje. Porque o João Pedro foi diferente ontem. Porque ele está... Então eu tenho que crescer com o meu... Aí tem um desafio, né? Porque não dá para acompanhar, né? Crescer, né? Mas eu cantei até um refrão de uma música secular, né? Eu me desenvolvo e evoluo com o meu filho. Não é isso mesmo? Eu me desenvolvo e evoluo com o meu pai. Eu estou crescendo junto com ele. Então, eu sei do desafio que Juliana passa, eu sei do desafio que Mariana passa. Mariana está se tornando mãe de adolescente.
Não é? Então, há um desafio, ela está aprendendo a ser, eu sei o desafio. Mas olha só, se nós deixarmos comunhão com os nossos irmãos só para 4 horas na semana, nós vamos ter dificuldade. Depois que inventaram o WhatsApp, ninguém vai poder chegar no céu e colocar qualquer justificativa para Deus do porquê que não viveu uma vida dedicada a Ele. Arnaldo falou comigo, o que o apóstolo Paulo não faria se o apóstolo Paulo, na época dele, tivesse Instagram, Facebook, YouTube e WhatsApp? O apóstolo Paulo só tinha carta. E era caro, não era barato não. Hoje você vai na papelaria, você compra um tantinho assim de folha 4, né? E um lápis, uma caneta, você consegue escrever, você não vai gastar R$7. Né? Naquela época, você tinha que ter alguém patrocinando para comprar, porque era caro. Material utilizado para escrita, tá? Oi? Depois pergunta. Tá bom? Então, imagina o apóstolo Paulo tendo um recurso que hoje nós temos. Gente, existem só 2 coisas que podem nos impedir de engajar-se com Deus. E eu vou estar encerrando aqui com isso. Medo ou apatia? Repete comigo. Medo ou apatia? No informativo que você recebeu, hoje não tem a reflexão do pastor. Tem um testemunho. Primeira vez que eu li esse testemunho, eu chorei. Eu queria que vocês lessem depois. Que a gente vivendo num contexto totalmente diferente do nosso. A história de um homem chamado Abila, tá? Que foi atacado por uma milícia religiosa no país onde ele mora. E ele foi violentado, sofreu violência, tá? Sofreu violência por parte daqueles que queriam impor uma religião. Hoje você tem liberdade para cultuar e para estar com seus irmãos. E qualquer coisa, desculpa, para não servir. Qualquer coisa. Tá? Aí o nome disso é apatia. Quando a gente está à procura de um pretexto. Parece até nome de filme isso, né? À procura de um pretexto. Versão brasileira, Everton Richards. Né? Parece. Gente, eu sei que a vida é difícil. Mas depois que inventaram o WhatsApp, cara, em 2 minutos, você manda um: irmão, estou orando por você. Em 2 minutos. Nós temos uma irmã que está enferma. Um abraço, irmã Eliane. Que Deus te abençoe. Assuma o compromisso de orar pela irmã Eliane. Mas mais do que isso, a gente não leu em Tiago aqui? O irmão que chega padecendo fome. E aí você vai dizer, vai em paz, aqueça-se, vai tranquilo, sem satisfazer a fome do teu irmão. Isso é ter fé? Isso é ter fé? Não. Como é que a gente vai praticar fé? Tá? Buscando. Não dá para estar lá, porque não tem como largar as atividades. Manda uma mensagem. Manda um vídeo. Faz uma chamada de vídeo. Entendeu? Diz que é importante, que você ama, que você quer estar junto. Vamos fazer um esforço para a gente estar junto no domingo. Para a gente não ser apenas ouvinte da palavra, mas ser praticante. Quando eu digo que somente 2 coisas podem nos impedir de nos engajar na obra de Deus, por quê? Muitas vezes nós temos medo de abrir mão daquilo que é confortável para nós. Medo de ter a vida mudada realmente. Aí a gente canta aqui, ó. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Mas mudou mesmo? O que mudou? O que mudou? Não é? A gente precisa fazer essa pergunta. Qual foi a mudança realmente que aconteceu? Ah, pastor, foi uma mudança interna e tal. Tá, mas na prática, porque fé implica obediência. Tá? Então, muitas vezes nós temos medo de ter nossas vidas mudadas. Aí a gente não vive uma vida com Deus, não vive engajado na obra de Deus, por quê? Porque temos medo. A outra é a apatia.
Está tão distraído, tão envolvido com as coisas ao nosso redor, né? Que é tudo maravilhoso mesmo. Hoje, por exemplo, você senta no sofá e você pode ficar horas e horas só para escolher um filme na Netflix. Só para conseguir escolher um filme. Fica ali, ó, fazendo um swipe ali, ó. Só para esse não, esse não, esse não, esse não. Aí quando você vai ver, passou 45 minutos e você não colocou o filme que você queria. Tá lá. Então, a gente vive num mundo como esse, onde a distração é estimulada, tá? Tá todo mundo muito distraído. Tá? Então, nós somos tentados a sermos apáticos, termos apatia. Que Deus nos livre disso, tanto do medo quanto da apatia. Amém? Vamos ficar de pé, feche seus olhos. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai eterno, nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite. De trazermos à lembrança coisas que a gente já conhecia, mas que precisávamos relembrar. É no nome de Jesus que nós pedimos, ajuda-nos, ó Deus. A gente vai fazer igual aquele homem, que foi atrás de Jesus à procura de resposta, à procura de uma intervenção miraculosa. Jesus chega para ele e pergunta assim, você crê? A resposta sincera trouxe a Jesus algo muito especial. O homem disse assim, creio, ajuda-me em minha incredulidade. Às vezes a gente está nessa linha, oscilando entre a crença, entre o crer e a incredulidade. Nós pedimos, ó Deus, que no nome de Jesus, sejamos conduzidos a uma vida de fé, que implique obediência, uma vida realmente dedicada, gente disposta a dar o sangue para praticar boas obras, que testemunham do amor de Deus. Boas obras que testemunham o amor de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado.